Crise da Ucrânia, no primeiro momento, não é sobre a Ucrânia. É uma disputa dos Estados Unidos querendo controlar o abastecimento energético da Alemanha e dos Estados Unidos querendo, sobretudo agora, sob o comando democrata, conter a Rússia, confrontar a Rússia. Isso é um objetivo consensual nos Estados Unidos? Não. Né? A gente viu o governo Trump, apesar de ter uma postura um pouco ambivalente, ele tinha uma ideia de aliança e de distensionamento com a Rússia para uma confrontação contra a China, né? Rompendo o que é a política americana desde muito tempo, desde a década de 70, quando ocorreu, durante um governo republicano, uma aproximação lá com Richard Nixon, uma aproximação com a China pragmática para cindir o bloco socialista e derrubar a União Soviética, que foi o que aconteceu e foi uma política mantida a rigor por todos os governos americanos dos anos 70 para cá. Ou seja, um confrontar a Rússia e ter uma aliança pragmática, uma parceria econômica com a China. O que aconteceu que rompeu? Eu diria, 2008, a gente teve um fato muito salutar, uma crise econômica mundial que não foi inteiramente resolvida. Segundo ponto, o efeito disso nos Estados Unidos e como isso rachou a elite americana, que se expressa nos seus dois grandes partidos, que são dois grandes partidos de direita no seu comando hegemônico. Trump pensava em deter a China. Os democratas tinham, na verdade, um interesse em atacar a Rússia. Nada disso é ideologia. Isso aí representa o interesse estratégico de partes da elite americana. O Partido Democrata deseja o quê? Ter um controle ter um controle da Europa, ter uma aliança com a Europa, com o Japão e uma relação pragmática com a China e derrubar a Rússia, principalmente para ele, Partido Democrata, assegurar, via Estados Unidos, o fornecimento energético para a Europa, o controle do fornecimento de energia de lá, tirar o Putin da jogada. O Trump tinha a ideia de trazer a Rússia para fazer o inverso do que o Richard Nixon fez, que era isolar a China, porque a China seria um perigo. E a China não foi tratada exatamente assim por nenhum governo democrata do Nixon até aqui. O Biden, por sua vez, não consegue reverter boa parte daquilo que o Donald Trump fez contra a China por várias razões. A principal delas é a popularidade interna que o discurso anti-chinês passou a ter, uma coisa que ninguém calculou, porque se o que o Trump falava não colava entre os republicanos, não colava entre os democratas e ficava meio em disputa entre uma pequena parte do eleitorado, no caso chinês, não. Surgiu um efeito de uma sinofobia democrata e uma sinofobia republicana. Ao mesmo tempo, algo que o Trump tentou fazer, que foi essa aproximação com a Rússia, não colou. E os democratas bateram muito na tecla da intervenção russa em 2016, inclusive para disfarçar a derrota para o Donald Trump, quando Hillary Clinton teve muito mais dinheiro do que ele para fazer campanha, e mesmo assim perdeu, e foi aquela tragédia que todo mundo conheceu. Então, no atual momento, os democratas voltam ao governo, mas eles não buscam uma pactuação global e eles vão lá brigar com a China, continuar a briga que o Trump empreendeu contra a China, e vão voltar a brigar com a Rússia. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Biden tem uma série de problemas. O começo da briga é o seguinte: voltar a ter uma voz maior em relação aos aliados europeus e à Alemanha. Isso passa por onde? Pelo Nord Stream 2. O que é o Nord Stream 2? É um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha diretamente, por debaixo do mar, um gasoduto submarino. O que isso muda? A Rússia já fornece boa parte do gás e do petróleo europeu, mas ele passa pelo território polonês e ucraniano. A Ucrânia, de 2014 para cá, bastante na mão americana, a Polônia há 20 anos nessa toada, e isso gera um controle estratégico americano sobre a distribuição
sobre o fornecimento energético da Europa, sobretudo da Alemanha. Eis que, se a Rússia começa a negociar diretamente com a Alemanha, sem os Estados Unidos poderem simplesmente darem uma ordem para a Polônia e para a Ucrânia fecharem os gasodutos, você começa a ter uma relação em outros termos. Então, o comércio entre Rússia e Alemanha se torna direto. Lembremos que, de um fato anterior que se deu num governo democrata, onde o Joe Biden era vice, foi a guerra por procuração para derrubar a Síria, cujo principal objetivo era derrubar o Estado sírio e construir gasodutos que passassem por terra da Península Arábica e caíssem no mar Mediterrâneo. E aí os Estados Unidos, controlando o que seria a pós-Síria, distribuiriam e teriam controle sobre o fornecimento energético da Europa. Isso não aconteceu, inclusive, pela intervenção russa a favor da Síria, levando em consideração que os Estados Unidos não atuavam tão diretamente, atuavam por meio de procuradores que eram grupos terroristas, dentre eles a Al-Qaeda. Foi aliada americana, depois foi demonizada porque teve envolvimento com 11 de setembro e voltou, sobre outros termos, a ser aliada americana para derrubar e destruir o Estado sírio, não só o regime, o Estado sírio, de um modo geral. Não rolou. A Rússia conseguiu intervir ali. Isso obrigou a Europa, sobretudo a Alemanha, a buscar novas fontes, já que o esquema sírio não aconteceu. O que seria o efeito prático da Síria cair? Seria uma derrubada na expectativa do preço do petróleo de maneira muito sustentada. Os Estados Unidos teriam o controle, o petróleo não sairia pelo mar, não precisaria circunnavegar a Península Arábica, não precisaria passar pelo Canal de Suez, não teria por que passar pelo Estreito de Hormuz, que fica ali pertinho do Irã. Então, o risco geopolítico da distribuição do petróleo e do gás do Oriente Médio para a Europa cairia, isso impactaria no preço do barril em uma escala global. E isso poderia também diminuir o preço, iria diminuir o preço do gás do petróleo globalmente, inclusive para a Rússia, e depois a Europa muito provavelmente preferiria comprar desse escoadouro que cairia no mar Mediterrâneo na mão dos americanos do que da Rússia, que eles veem como adversária estratégica. Não aconteceu, a Alemanha teve de ser pragmática e empreendeu a construção aí com a Rússia desse Nord Stream 2. Houve toda uma briga. O Trump em si não se opôs tanto a essa questão, porque lembremos que o Trump foi quem parou a guerra da Síria. Ele tinha outra estratégia, como eu coloquei anteriormente. Passado esse ponto, o Biden assume e ele começa a entrar num conflito com a Alemanha, de que a Alemanha não poderia comprar gás e petróleo da Rússia diretamente. Houve uma grande briga, no final do governo Merkel, começo agora do governo social-democrata, e basicamente os Estados Unidos perderam a discussão. A Alemanha botaria o Nord Stream 2 para funcionar a partir do começo de 2022. Isso, no entanto, não ocorreu. Não ocorreu porque a Ucrânia começou a se movimentar contra esse gasoduto, que diminuiria a importância da Ucrânia, que em grande medida servir como um país que intermedia a distribuição de energia da Rússia para a Alemanha, para o resto da Europa, sobretudo a Alemanha, né? E a Ucrânia acabou criando um problema ali. Isso serviu de pretexto para a ala mais liberal da atual coalizão de governo alemã a falar: meu Deus, a gente não pode concordar com essa Rússia autoritária, então a gente não pode botar o Nord Stream 2 para funcionar, mas estão comprando gás e petróleo americano por um preço mais alto. Isso acaba acontecendo, a Ucrânia cria um fato que acaba interrompendo aquilo que era uma aparente vitória de Moscou. A Ucrânia se diz vítima de uma tentativa de invasão, mas o que foi que a Ucrânia construiu como uma espécie de isca? A ideia de que ela poderia ingressar na OTAN. E ao ingressar na OTAN, teria armas ali. E a Alemanha, no primeiro momento, assentiu, porque a Alemanha tem uma relação ambígua com a Rússia. A Alemanha tem dinheiro, a Rússia tem o gás, a Alemanha precisa do gás, a Rússia precisa do dinheiro, porém, se é uma relação colonial, por um lado, por outro, não é. É uma relação problemática porque a Rússia tem superioridade militar sobre a Alemanha. Então, a Alemanha, a todo momento, busca manter a Rússia em uma situação
miserável para que ela tenha algum poder de negociação e de barganha também. Só que, ao mesmo tempo, há algo que transcende o interesse do Estado alemão, que são a ingerência americana dentro da Alemanha, que é um país ainda hoje ocupado pelos Estados Unidos, foi ocupado na Segunda Guerra Mundial, como nós sabemos, e, no fim das contas, existe alguns elementos do Estado alemão que ele acaba não funcionando exatamente sob sua vontade livre e desimpedida como uma nação soberana, muito embora seja uma nação rica. A Alemanha não faz exatamente o que ela quer e as rédeas para isso daí estão colocadas ali dentro, na mídia, nas Forças Armadas, no sistema financeiro, na maneira como o Banco Central alemão funciona de uma maneira muito autônoma em relação aos próprios gabinetes, e muitas vezes dando ordens. Então, há todo esse cenário problemático onde a Alemanha, no fim das contas, faz um joguinho um pouco cínico, um pouco oportunista, mas tem uma parte desse jogo que ela, a Alemanha, não controla, que ela é obrigada a fazer coisas, se deixa ser também esse instrumento do interesse americano, mesmo com isso indo contra o interesse dele, a Alemanha, e a Ucrânia é esse Estado. Aí a gente chega na Ucrânia. O que é a Ucrânia?